Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, ao mesmo tempo, radical e incrivelmente libertadora. Ela vem de uma fonte chamada Um Curso em Milagres, e a proposta é bem direta. Existe apenas uma única saída para o medo, e ela é muito mais simples do que a gente costuma imaginar. Pois é, a fonte que estamos analisando já começa com essa pergunta provocadora. E a resposta que ela dá é um sonoro sim. Ela afirma que existe só um caminho que realmente funciona para a gente escapar do medo, da ansiedade, do conflito. Parece ousado, né? Mas vamos entender o porquê. E a chave está toda aqui. Olha, isso não é uma metáfora poética, não. É uma instrução preto no branco super prática. A única saída é abandonar um tipo bem específico de pensamento, o pensamento de ataque. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar juntos nesta análise. Ok, mas para entender por que essa única solução funciona, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e olhar para a relação entre a nossa mente e o mundo. Porque, segundo essa linha de pensamento, a fonte do medo não está onde a gente costuma procurar. A lição é bem categórica quanto a isso. Sabe aquela coisa de tentar controlar as pessoas, de lutar contra as situações, ou até de forçar um pensamento positivo para abafar o medo? Então, nada disso funciona de verdade a longo prazo. E o motivo é simples. Todas essas estratégias miram no lugar errado. E aqui vem o conceito que vira tudo de cabeça para baixo. O mundo que a gente vê, com todo o drama, todo o conflito, ele não é a causa do que a gente sente. Ele é só um efeito. A verdadeira origem, a causa real de tudo, está lá dentro, nos pensamentos que a gente escolhe alimentar na nossa mente. Certo. Se a saída é abandonar os pensamentos de ataque, o que exatamente são esses pensamentos? A definição que o material traz é bem mais ampla do que a gente imagina de cara. Quando a gente ouve a palavra ataque, logo vem à cabeça raiva, agressão, briga, né? Mas a proposta aqui é olhar para um lugar muito mais sutil. É olhar para aquelas formas disfarçadas que a gente usa para atacar tanto os outros quanto a nós mesmos, mas tudo dentro da nossa própria cabeça. E olha só os exemplos. Sabe aquele julgamento rápido que a gente faz de alguém? A culpa que fica remoendo? Acusar o outro pela nossa dor? Aquele sentimento de que o mundo é injusto? Se colocar no papel de vítima? Ou até mesmo ficar ensaiando uma discussão na cabeça, sabe? Preparando uma defesa? Pois é, tudo isso são formas de pensamento de ataque. Então, podemos resumir assim. Qualquer pensamento que gera conflito interno é um ataque. E agora vem a parte que dá um nó na cabeça. Se defender mentalmente também é uma forma de ataque. Por quê? Porque tanto o ataque quanto a defesa nascem da mesmíssima crença, a de que existe uma ameaça real e que a guerra é a solução. E aqui que a perspectiva muda completamente. É a hora de sair do papel de vítima para entender o papel de projetor. Pensa bem, se o mundo é só um efeito, como a gente viu, então tentar consertar as coisas lá fora é como tentar limpar uma mancha no espelho. A gente esfrega, esfrega, mas a mancha está no rosto, não no vidro. É um esforço que não leva a lugar nenhum, porque a causa real, lá na mente, continua igualzina. E essa ideia é uau. Ela resume tudo. O mundo não acontece para a gente. Ele está sendo projetado pela gente, através dos nossos pensamentos de ataque. É como se fôssemos os diretores do filme, mas esquecemos disso. Sentamos na poltrona do cinema e ficamos morrendo de medo do filme que nós mesmos criamos. A fonte chama esse mundo projetado de fantasia. É quase como uma alucinação coletiva. A verdadeira libertação, então, não é escapar do mundo físico, mas sim escapar da causa mental que o projeta. É trocar essa fantasia pela visão, que é ver a realidade sem o filtro do ataque. Ok, a teoria é poderosa, faz todo sentido. Mas e na prática? Como a gente faz isso no dia a dia? Vamos ver o caminho da liberação. E aqui vem a melhor parte, que é quase um alívio. O processo é surpreendentemente leve. Não é nossa tarefa lutar para trocar um pensamento ruim por um bom. Esse peso não é para a gente carregar. A nossa única responsabilidade se resume a 2 passinhos bem simples. Primeiro, apenas reconhecer, opa, olha aí um pensamento de ataque. E segundo, ter a mínima disposição de entregá-lo, de não querer mais aquele pensamento. Só isso. A substituição acontece por si mesma. Então, essa é a ferramenta prática para o dia a dia. Sentiu qualquer desconforto? Identifique sobre o que ou quem é e simplesmente aplique a ideia. Eu posso escapar do mundo que vejo desistindo dos pensamentos de ataque sobre essa situação ou sobre essa pessoa. Sem analisar, sem se culpar, sem forçar nada. É só uma entrega. E para a gente fechar, um ponto que é fundamental esclarecer. Desistir do ataque não tem nada a ver com ser passivo.
é o verdadeiro significado da força lúcida. Muita gente pode confundir isso com virar capacho, né? Mas não é nada disso. É sobre ter a clareza mental para escolher não entrar na guerra que a nossa própria mente propõe. E vamos combinar, escolher a paz quando tudo grita por conflito exige uma força muito maior. E o resultado final disso tudo é este. Quando a mente para de projetar o ataque, o mundo projetado simplesmente perde o seu poder. Aquilo que parecia tão sólido, tão ameaçador e tão real, começa a se dissolver porque a causa que o sustentava desapareceu. Então fica aqui esta reflexão. Imagine um mundo que, não importa o que aconteça, simplesmente não tem mais o poder de assustar. De acordo com esta lição, isso não é uma fantasia distante, é o resultado inevitável de escolher, momento a momento, abandonar os pensamentos de ataque. E essa, afirma a fonte, é a única saída que nunca falha.